Bom dia, galerinha. Bom, hoje eu vou trazendo 3 vocabulários muito importantes, tá? E muito utilizados no espanhol. O que acontece? São 3 vocabulários que fazem com que os falantes de português acabem quebrando a cara se de repente não treinaram o suficiente o espanhol, tá? Então, aquele portunhol cai por tabela quando a gente trabalha com esses 3 tipos de vocabulário aqui. Então, vamos dar uma olhadinha para a gente ficar craque e conhecer todos eles. Bom, então assim, a partir do momento que eu começo a estudar um idioma, eu tenho que buscar, é lógico, as coisas que são muito diferentes para que eu comece a entender e comece a determinar um domínio sobre eles, né? E esses 3 conteúdos são muito diferentes, que são os heterogenéricos, heterotônicos e heterossemânticos. Vamos vê-los separadamente. Bom, heterogenéricos é diferença de gênero, ou seja, palavras que no português elas são masculinas ou femininas e no espanhol serão ao contrário. Tá? Então isso entrega muito na hora de uma prova, muito na hora de uma conversa, porque a pessoa identifica que você não sabe o espanhol através daí. Então aqui eu botei alguns exemplos simples, como a ponte, que no espanhol é el puente, a árvore, que é el árbol, a viagem, el viaje, tá? Então, assim, são conteúdos, são vocabulários essenciais para fazer uma boa avaliação e para ter um bom diálogo nesse determinado idioma que a gente está aprendendo, ok? Depois, os heterotônicos, diferença da sílaba tônica. Então, no português, a minha sílaba tônica vai ser uma e no espanhol ela vai ser outra. E aí eles vão identificar que eu não sei falar espanhol exatamente porque eu vou pronunciar como se fosse no português, tá? Então, assim, eu botei uns exemplos aqui. Eles vão dizer alergia, alguém, cerebro, futebol, metro, policia, telefone, imbécil, nivel. Então, assim, as sílabas tônicas são diferentes. Então, na hora de eu falar, fica diferente do que eu costumo falar no português. E o mais famoso e o mais comum, onde a gente mais passa perrengue, que são os heterossemânticos, que é a diferença de significado. Então, são aquelas palavrinhas que são muito parecidas com o português, eu acho que eu sei traduzir, e quando eu vou ver a tradução não tem nada a ver com o que eu esperava, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou dizer salada no espanhol, que é algo salgado, que é diferente de salada do português. Rato no espanhol, que é um momento, um instante, né? E no português é um bicho, é o rato. Borracha no espanhol, que é bêbada. No português vai ser borracha de apagar alguma coisa que eu errei, né? O copo, que é floco de neve em espanhol, e aqui no português a gente vai dar um copo com água. Então essas são palavras que demandam um certo conhecimento para ser aplicadas corretamente. Coloquei uma lista maior, tá, dos mais comuns, então mais alguns heterogenéricos, el color, el dolor, la leche, la sal. Coloquei mais alguns heterotônicos, tá, academia, imbécil, marria, né, régimen, para vocês terem conhecimento, e uma lista considerável de heterossemânticos, que são os que a gente passa um pouquinho mais de perrengue, tá? Para vocês identificarem com calma e verificarem quantos são e como é difícil a gente traduzir se a gente não conhece. Bom, galerinha, até a próxima semana. Besitos!